Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Diz pra gente aí, Raquel, qual o custo dos sentimentos não expressos na mediação de conflitos? É altíssimo. O custo é altíssimo. Se a gente parar para pensar, se você e eu pararmos agora para pensar, qual o custo do seu sentimento não expresso quando você briga com seu filho, com seu namorado, com seu marido? O custo é alto, né? E aí eu posso dizer aqui, eu fiz um estudo pequeno sobre isso e eu vou dizer para você por que que eu acredito nisso e por que que eu acredito que o mediador, eu acho que tem muitos profissionais de mediação que não gostam disso, né? Porque mediador não tem, não, eu já ouvi, tá, isso. Mediador não interpreta sentimentos, mediador não identifica sentimentos. O mediador, ele não afirma os sentimentos do mediado. Ele precisa tomar cuidado, muito cuidado com isso. Ele pergunta, ele checa pelo que eu percebo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu noto, pelo que eu vejo, né? E esse vejo, noto e percebo está ligado a fatos reais que eles estão falando na mediação. Eu preciso me pautar no que eu realmente estou notando e eu estou vendo. Eu não posso inferir, né, como mediadora. Eu não posso interpretar, eu até posso, mas com cuidado, né? Para não aparecer que eu estou avaliando. E aí eu caio da minha observação, que está dentro dos nossos elementos da CNV, né? Que é observar sem avaliar, expressar os sentimentos, as necessidades, que as necessidades, Vânia, é importantíssimo na mediação, porque as necessidades é que vão te levar para os pedidos, né? As necessidades são os pedidos. Como que nós vamos colaborar para que os nossos mediados façam os pedidos assertivos na mediação? Porque esquece esse processo, né? Até vem pedidos do processo para nós trabalharmos, a gente sabe disso, mas a gente sabe que por trás daqueles pedidos tem uma pauta gigantesca ali, objetiva e, por vezes, subjetiva. E a subjetiva está ligada aos sentimentos, né? E às necessidades. A pauta objetiva está ligada aos pedidos, mas como que nós vamos identificar os pedidos, né? Eu estou falando com base na CNV, tá? Sim. Se eu fosse dar aula aqui de mediação, aí seria com base nas ferramentas de mediação. Deixamos para a próxima oportunidade. Exato. Ferramentas de mediação a gente vai saber, através das perguntas, tudo mais, sessão privada, a gente não está falando disso, a gente está falando da mediação com a CNV. Então, para eu chegar a identificar os pedidos, eu como uma mediadora que gosto e aprecio aplicar a CNV por vezes na mediação, eu preciso entender o que está por trás do pedido. E para eu entender o que está por trás do pedido, não tenho outra alternativa, graças a Deus e ao Marshall Rosenberg, que se não é identificando as necessidades dos nossos mediados e os sentimentos. E você vai ficar em sentimentos e necessidades, Raquel? Que papo é esse? Não, lógico que não, porque eu tenho um procedimento da mediação a cumprir, né? Eu tenho um processo de mediação, um procedimento. Eu não vou ficar apenas... Agora, a CNV, ela abre um caminho para mim maravilhoso. Eu sei porque, por experiência, quando eu consigo aplicar a CNV, o resultado é muito mais satisfatório, até das eu falo parte, mas dos clientes, dos mediados, enfim. Então, Vânia, por que hoje a gente pode dizer que é um custo altíssimo a gente não conseguir colaborar para que os nossos mediados expressem os sentimentos, se eles forem, vamos dizer assim, impeditivos para que eu chegue na minha pauta objetiva? Porque, por vezes, eu não tenho necessidade de explorar os sentimentos na mediação. Você sabe disso. Sim. Mediação consumerista, mediação cível, né? É lógico que dentro de mediação e de contratos tem pessoas. Pessoas têm emoções. Então não dá para separar muito, mesmo em mediação empresarial, mediação consumerista, porque são pessoas, não somos máquinas. Mas por vezes a mediação é mais objetiva, né? É mais contratual, é cláusulas contratuais, condomínio. Então eu não preciso tanto. Mas família, né? Condominial, que existem relações continuadas, sentimentos quase sempre estão envolvidos na mediação. Então, se o mediador ele precisa enriquecer primeiro o vocabulário dele dos sentimentos.
Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa uma lista plastificada com vocabulário. Ah, Raquel, que isso? Às vezes não, por muitas vezes eu olho, né, para poder me conectar com o meu mediado. Para poder, porque quando eu me conecto com o meu mediado na base do sentimento, Vânia, a conexão é outra. Porque a forma mais genuína da gente se expressar é através dos sentimentos. Então, quando eu consigo ver que a Vânia está exausta, que a Vânia está cansada, ou que a Vânia está animada, ou motivada, ou estressada, né, ou desanimada, me parece que eu entro dentro de você e falo, nossa, ela conseguiu reconhecer isso em mim. E aí destrava a comunicação. Tá? Então, eu coloquei, né, o mediador precisa enriquecer o vocabulário. Primeiro ponto, de quê? De sentimentos. Né? Nós, mediadores, não aprendemos a expressar como nós nos sentimos diante dos conflitos, nós, mediadores. Então, para isso, um mediador que quer conhecer da CNV para aplicar na mediação, ele precisa trabalhar primeiramente com ele, né? Começar a trabalhar, ele expressar os seus sentimentos para quando ele chegar na mediação, para fazer o trabalho de mediador, ele consiga transferir o que ele já faz com ele na mediação. É igual a comunicação, né? Se eu trabalho com comunicação lá no Sejusc ou no escritório, eu preciso aplicar também no meu dia a dia. A gente sabe que é diferente, né, Vânia? A gente, quando está no pessoal, a gente tem vamos dizer assim, uma outra energia. Quando a gente está no profissional, a gente veste, vamos dizer assim, não é uma roupa, mas é um profissionalismo que diferencia um pouco da Raquel no pessoal, da Vânia para o pessoal, para o profissional. Mas, ainda assim, quanto mais a gente aplica no pessoal, mais a gente vai conseguir aplicar no profissional. A verdade é essa. Então, aqui, deixa eu pegar mais um ponto aqui interessante. Identificar e checar o sentimento dos mediados para validá-los quando necessário. Quando eu falo em validação, isso é uma técnica de ferramenta, né, de mediação. Validar os sentimentos. A gente aprende isso. Vamos aprender a validar o sentimento dos mediados. Então, para validar os sentimentos, o mediador ele precisa estudar a CNV. Porque a CNV ela vai ensinar a gente a identificar e a aprender a nomear os sentimentos. Porque a gente não sabe nomear os sentimentos. Tá? Então, essa é a importância da gente dar um valor especial na mediação quando o mediador percebe que, para a mediação caminhar, né, ele precisa adentrar nessa seara das emoções e dos sentimentos para compreender melhor porque o sentimento, Vânia, está ligado à necessidade. Porque toda necessidade, ela gera... Desculpa. Exatamente. A necessidade, ela gera sentimentos. Se eu atendo a minha necessidade, eu vou gerar sentimentos satisfatórios. Como, por exemplo, eu fiquei excitada, eu fico entusiasmada, eu fico regozijada, eu fico vibrante, eu fico estimulado, divertido e tal. Se alguma necessidade minha não está sendo atendida, eu vou ter sentimentos não prazerosos ou que não me tragam um bem-estar. Eu não posso nem dizer que são sentimentos negativos, mas são sentimentos não prazerosos. Aí, por exemplo, como tristeza, estou deprimido, estou sozinho, me sinto solitário, me sinto magoado, me sinto amargurado, me sinto abatida. Então, por que é importante o mediador que gosta de aplicar a CNV trabalhar e nomear os sentimentos? E para isso precisa estudar a CNV. Porque os sentimentos dos nossos mediados estão ligados às necessidades. E tá aí, para quê então? Porque se eu não consigo identificar necessidades, como é que eu vou chegar nos pedidos? Exatamente. Né? Então, é um caminho, é uma rota. Agora, se o mediado chega e fala, Raquel, olha só, eu quero, na verdade, uma convivência melhor com meus filhos, porque minha casa eu já moro perto da minha ex-mulher, a escola já está aqui, tal, ela está de acordo aqui, ela concorda, não é isso, fulana? Sim, eu também fico bem, eu fico menos estressada porque eu trabalho perto, tal. Então, você não tem muito o que trabalhar ali, e aí uma pauta objetiva, você vai e faz a composição do acordo. Agora, quando não se consegue expressar o que está acontecendo, né, o mediador, o Marshall Rosenberg, para mim, foi um dos melhores mediadores, né, do mundo, assim, enfim, internacionalmente falando. E ele aplicava a CNV na mediação. Ele não fazia grandes flores na mediação. Ele ia no cerne,
né? Ele ia no cerne da CNV. Ele trabalhava a observação nele, né? O que eu estou observando no outro e o que os outros estão falando através de críticas e julgamentos, para que ele possa traduzir em observações aquilo, que no caso é o resumo, né? É a paráfrase. E aí sim ele vai fazer essa consciência, vai trazer essa consciência para eles, né? E pedir para que eles também comecem a falar em observação e não em crítica e julgamento. Mensagem do eu, né? Eu me sinto, né? Assim, né? Eu noto, eu vejo, e não você me deixa, não você é. Então, o Marshall, na mediação dele, ele meio que educava as pessoas a falarem de si. E eu acredito, na minha mediação que eu faço, eu também gosto de aplicar assim também, quando há possibilidade, cada caso, né? Então, a questão do alto custo dos sentimentos não expressos, é muito importante o mediador compreender isso, porque, por vezes, ele não vai conseguir avançar para uma pauta objetiva se não trabalhar a pauta subjetiva, e a pauta subjetiva se fala em emoções e sentimentos, e para isso o mediador precisa conhecer, nomear os sentimentos, né, fazer as ligações dos sentimentos com as necessidades, para que ele possa conduzir e chegar nos pedidos, né? Bom, basicamente é isso e tudo isso. Realmente é rico, né? As informações, né? Combinando CNV com as técnicas de mediação. Você bem citou, nós advogados, mediadores, vida particular, mas a gente treina tanto, né? E a gente vivencia tanto exatamente com os mediados conflitantes, que na verdade a gente acaba fazendo parte desse contexto difícil. Você mencionou, quando se trata dos nossos problemas pessoais, obviamente tem uma carga emocional que às vezes nos faz ali meio que tontos, né? A que caminho tomar? Mas no caso, a gente vem se treinando tanto e aprendendo tanto que na verdade as mediações que a gente faz, seja família, seja civil, seja empresarial, até CDC, quando eu sou chamada, eu converto aquilo em mediação, né? Mas cada caso é um caso, cada mediador entende de alguma forma, porque eu entendo que até no CDC não é uma relação continuada, mas ele pode vir a comprar de novo o produto, ele pode vir de novo pelo menos não vai falar mal daquela empresa de novo, então é uma relação continuada, meio fake, meio forçando a barra, eu vou dizer Na verdade, Vânia, eu acho que a nossa humanidade, as nossas relações, assim, agora eu estou filosofando com você aqui, tá? São sempre continuadas, porque veja, a gente está num universo, num mundo totalmente conectado. Então, quando eu falo em conexão, eu falo em continuação. Então, nós temos, por mais que a gente pense, é relação continuada, não é relação continuada, né? A mediação, a gente trabalha muito isso, né? Tem aquela que é formatada, que é família e condomínio, aí não tem jeito, a gente está ali na garra, mas qualquer outra coisa, como você bem mencionou, a gente pode subentender enquanto mediador, eu faço isso, né? Vários mutirões, na época que tinha muito mutirão, né, de CDC no tribunal aqui no Rio, eu ia, né, até para me certificar, assim como você, mas eu fazia mediação e era uma conciliação, né, entre aspas, né, o que diz, pelo menos, em relação à corrente doutrinária, né, em relação à própria legislação em si. Mas voltando nas necessidades no sentimento, as necessidades, os sentimentos, na verdade, quando eles afloram a tal ponto em que as pessoas não conseguem se comunicar, né, porque aí, como você falou, eu, na verdade, são necessidades não atendidas, né? Alguém não ouviu, né? Então, eu quero ser ouvido, e aí chega o mediador e ouve, né? A gente escuta ativa que nós temos é uma das nossas técnicas enquanto mediação. Então, ou seja, quem grita, né? Quem grita? O que o grito quer dizer, né? Em termos de sentimentos? Ele está querendo ser ouvido, né? Olha só, você não está me ouvindo numa fala mansa, baixa e pacífica. Então eu quero ser atendido, Raquel. Então chama a atenção. Aí acontece que o outro lado também fica irritado, grita mais, e as pessoas não se ouvem mais. Chegamos nós aqui na mediação. Então, na verdade, sentimentos a gente tem realmente que entendê-los, modificá-los, tentar, né, fazer com que seja uma pauta produtiva, como você falou,
E nós, né, somos imparciais, os mediadores, nós somos neutros, imparciais. Essa imparcialidade está ligada à observação. Exatamente. Você Então, consegue perceber isso? sim, é Nossa muito sutil. imparcialidade Né? e neutralidade. Tudo é muito sutil. Porque, na verdade, você pega uma ferramenta, cola na outra, cada caso é um caso. Não é igual, é uma colcha de retalho. Não dá para você fazer, não, eu me especializei e vou fazer isso. Quando, de repente, você vê, é um pedido de desculpas e só. Já aconteceu isso comigo, deve ter acontecido com você. Entra no Tribunal de Justiça, pede danos, pede isso, pede aquilo, fala mal da outra pessoa, injuria de uma certa forma, desqualifica. Quando chega na mediação, falou lá os seus 30, 20 minutos, o que seja a necessidade daquele mediando, e de repente ele chega para mim, como chegou, né, fato, não, eu quero tirar a ação do Tribunal de Justiça, eu quero que extinguir a ação, porque ele já me ouviu. E foi pedir desculpas. Então, esses sentimentos realmente são fundamentais, nós, enquanto profissionais da mediação, buscarmos realmente entendê-los. E a leitura, e ainda temos, só para encerrar aqui, para a gente passar para a terceira pergunta, para não me alongar, ainda temos a linguagem, o sentimento que não se verbaliza, a própria cara. Né? Ou então fica mudo, fica reto, fica tenso, como você mesmo disse. Eu identifico, você, Raquel, né? Pô, por que aquela pessoa está assim? Então, ele está dizendo tudo, né? Ele está parado, reto, com cara, né, zangada, ou como você falou, identificou que a Vânia está sorrindo, pô, está feliz. Então, ou seja, esses sentimentos são muito relevantes para a gente analisar, ponderar, construir em cima deles, porque despoluindo eles, entendendo que a gente está entendendo aquele sentimento deles, aí a gente pode avançar e ter até possivelmente, não é o objetivo da mediação, o acordo, mas possivelmente, na grande maioria, eu tenho certeza que você tem essas vastas experiências pela tua continuidade no mercado, chega a um acordo, as partes mesmo acabam, né? Pô, eu entendi mal, você entendeu mal também, puxa, que besteira. Às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa. É aquela história do 6 e 9. Percebem as falhas que aconteceram, né? As inferências, né? E aí vai evoluindo, né? Escalando o conflito, como a gente chama, né? Não sabe, começou pequenininho, mas está lá na topo, não sabe nem o que estão discutindo, não sabe por que não gostam um do outro. E aí chega a gente, para quem conhece a mediação, se encanta. Eu acho que você e eu, nós somos assim, aficionados na mediação, eu tenho certeza disso. Enquanto advogados, você também é advogado, eu também sou, a gente tem que se desconstruir para reconstruir ao ingresso enquanto mediador. Né? Então, mas isso são técnicas, são práticas, né? Mas os sentimentos realmente, eles são muito importantes a gente reconhecer, validá-los e, se possível, trabalhá-los para construir junto com a gente, né, um entendimento entre aqueles conflitantes. Raquel, ótimo, adorei, eu tô aqui já viajando com você, já fazendo uma dobradinha.